bem-vinda a mais uma edição do Andréa Sigrist Podcast. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui uma convidada muito mais do que especial, uma convidada, uma amiga, uma mentora, um anjo que surgiu na minha vida, chamada Meire Yamaguchi. Meire, bem-vinda! Oh, finalmente conseguimos, na sua agenda lotadíssima, ter você aqui conosco no podcast Andréa Sigrist. Bem-vinda! Muito obrigada, minha querida Andréia, grande amiga, minha mentora também de vida. E a gente sempre esteve juntas, né, em muitos processos. E é com muito prazer que eu possa trazer também essas informações e essas coisas que eu estou realizando agora para o teu público. Meire, quando a gente olha para você, eu vou lembrar agora aqui para algumas pessoas que até que nem sabem, né? De onde a gente se conhece, que a gente se conhece que os nossos filhos estudaram na mesma escola desde o jardim de infância até o ensino fundamental. Eu lembro que Caio, esse meu filho, falou assim: mami, você tem que conhecer uma brasileira que é mãe da Clarinha, mas ela não parece brasileira. Então, Meira, conte pra gente de onde você é. Assim, vamos falar das origens, né? Que a gente vê que você tem uma origem oriental. Então, fala pra gente realmente de onde vem a sua família. Então, meu pai, ele nasceu no Japão, ele veio para o Brasil em 1953 e a minha mãe, ela já nasceu no Brasil. Seus pais eram do Japão, que chegaram, acredito que em 1917, né? Então, uma das primeiras levas. E ela nasceu na região de Presidente Prudente, depois ela se tornou professora do primário e depois professora de literatura brasileira, português e teoria da literatura. Falava um português magnífico, arcaico, aquela coisa assim maravilhosa. E meu pai estava procurando uma japonesa que pudesse dar aula de português, aí conheceu a minha mãe. Uau! 6 meses depois eles já estavam casados. E eu sou a quinta filha de 5. A minha irmã mais velha é a Nise Yamaguchi, ela tem 12 anos a mais do que eu. E nascemos em Maringá e depois, quando fomos para vários lugares, aí em Cascavel, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai faleceu. E então nós fomos todos para São Paulo, porque meus irmãos já estavam estudando medicina, minha mãe já fazendo doutorado lá de literatura, então aí eu fiquei em São Paulo. E depois eu estudei ali na escola Waldorf, né, uma escola antroposófica, lá em São Paulo. Depois voltei a Curitiba para fazer medicina, né. Entre tempos eu morei também cerca de 1 ano aqui na Europa, com 20 anos, uma grande aventura. E aí foi o meu caminho. Da medicina, eu conheci um francês no Nepal, numa das minhas férias. Uau! E por causa dele, então, eu me mudei para Paris, para a França. E lá eu realmente encontrei o meu marido, nos casamos e em 2003 nós viemos aqui para Zurique morar, e foi lá que a gente se conheceu. Quantos filhos, Meire? Tenho 3 filhos, né? A Isabela com 23, a Clarinha com 20 e o Lui com 18. Uau! Meire, a gente sabe, né, que para chegar no processo, né, para chegar onde a gente chegou hoje, existe todo aquele processo, construção, reconstrução, reconstrução, construção. Você, como terapeuta, escritora, mentora e idealizadora de vários cursos, né, baseados principalmente na técnica EFT, você que é uma especialista na área, e também, lógico, né, que eu quero muito ouvir de você falar sobre o Avatares da Cura. Para você chegar nesse ponto, para criar essa realidade que você vive hoje, o que você teve que reconstruir na sua vida? Fala pra gente. Olha, assim, desde sempre, eu sentia que eu ia cuidar das pessoas, né? Mas sempre tive muito receio de ter toda essa responsabilidade. Eu via também os meus irmãos, que são muito mais velhos do que eu, na medicina, em todo aquele sacrifício, tudo aquilo. E eu lembro, assim, que eu tentei de tudo, né? Eu cheguei a prestar até teatro, jornalismo, entrei em jornalismo. Mentira!
Aí, quando entrei em jornalismo, me surgiu essa oportunidade de passar um ano na Europa, então nem fiz a inscrição e fui para a Europa. Meu Deus. Eu cuidei de tetraplégico, cuidei de deficientes mentais ali na Alemanha. E aí, depois eu voltei, prestei administração. E aí aconteceu uma coisa bem estranha na administração, que um dia antes eu fiquei sabendo pela secretária da faculdade de que meu nome estava na lista de aprovados. Aí a gente até comemorou e tudo, e no dia seguinte meu nome não saiu. E eu não podia reclamar, porque imagina, né, ficar sabendo de uma maneira assim não muito legal. E aí o meu mundo desabou. E quando o meu mundo desabou, apareceu assim, eu vi tudo preto na minha frente e eu vi uma linha branca, assim, um caminho branco, mas muito, muito branco, de uma luz branca se abrindo na minha frente e no final escrito medicina. E foi aí que eu aceitei, então, que eu tinha que fazer a tal da medicina, né? E entrei na medicina. E estudei todo o curso básico, só que logo no começo já me envolvi na parte política. Né? Eu sempre tive esse lado meio assim de... Rebelde? Não só rebelde, mas assim, sempre muito preocupada com o destino coletivo. Para mim isso sempre foi importante, né? E de proteger as pessoas, de dar melhores condições de estudo, de dar melhores condições de vida, né? Eu tinha um projeto com fitoterapia nas favelas, eu tinha o meu grupo de homeopatia. Uau. Que eu estudava. E aí, assim, nas minhas férias, como eu compreendi que existia uma intuição, existia algo que me guiava na vida. Eu sempre senti a minha vida muito orientada, muito guiada. Eu fazia as coisas, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sempre senti que eu estava sendo preparada para alguma coisa. E como foi ter que decidir? Porque assim, você vem, como você já falou, de uma família onde você tem irmãos que são médicos, né? E de repente você parte para o lado espiritual. Uhum. Como foi essa decisão para você? Como foi recebido pela sua família? Olha, eu tenho a sorte de nascer numa família já desperta. Tá? Então, desde que eu tenho 5 anos de idade, uma das coisas que eu lembro muito bem, a minha mãe já me mostrando a imagem do Santo Sudário. E Uau. Eu, com 7 anos, eu via perfeitamente assim, uma aura imensa, fúcsia em volta da minha irmã, e fui falar com a minha mãe, assim, mãe, mas tem uma luz em volta da Nise, uma luz em volta da Nise. E minha mãe só virou, Meire, isso é aura. É normal, todo mundo tem. Gente. Então, em casa, a gente passava a noite inteira discutindo sobre extraterrestres, sobre espiritualidade, sobre curas e essas coisas. Então, sempre foi a minha vida. Então, para eles não foi nenhuma surpresa. Não, minha mãe, ela tinha uma coisa que era engraçada, né? Falava assim, mãe, vou parar medicina. Não pode, imagina, você tem que fazer medicina, não sei o quê. Mãe, eu ouvi uma voz que me falou que eu tenho que parar. Ouviu a voz? Então tá. Então para. Adorei! Então ela era muito assim, sabe? E ela sempre priorizou a voz interior, sempre priorizou a orientação divina na vida da gente. Uau, isso já ajuda muito, né? Quantas pessoas a gente vê por aí que, infelizmente, às vezes até são hospitalizadas em sanatórios, claro, porque não tiveram esse suporte em casa e são taxadas como loucas, né? Então, assim, o que eu vejo é que na minha vida, o meu desafio não era com fora, era dentro. Então, esse autoconhecimento, eu fui utilizando cada uma das experiências da minha vida de uma maneira, assim, de profundo conhecimento, interação com essa experiência e a cura dela. E fui integrando esses processos na minha vida, fui integrando cada uma das experiências, né? Que seja, por exemplo, quando faleceu uma grande amiga minha na faculdade. E eu sofri muito, eu fiquei assim muito mal. E eu lembro assim que eu estava no chão, assim, de joelhos, uma dor no peito, uma dor, eu achava que eu ia morrer. E aí eu entrei dentro daquilo e eu falava assim para Deus, Senhor, tira essa dor de mim porque eu vou morrer, tira essa dor de mim porque eu vou morrer. E na hora ele me mostrou a vida dela, todas as coisas que eu já sabia, fatos assim, mas ele me mostrou como numa linha. E aí no final ele falou assim, a vida dela foi completa pelo que ela foi. Se fosse 1 minuto, se fosse 100 anos, ela viveu o que a alma dela necessitava e escolheu viver. Aí ele me disse, honre a vida que ela teve. E não ache que tudo que ela viveu foi uma besteira, porque ela não viveu aquilo que você achava que ela tinha que viver. Crescer, casar, ser médica, ter filhos, não sei o quê.
A vida dela foi completa pelo que ela fez. Só foi completa pela tua presença na vida dela também. Uau. Então, a minha vida sempre foi assim, de ensinamentos muito profundos, porque eu sempre peguei essas coisas não como um ataque pessoal, mas como uma profunda experiência e aprendizado. E aí isso foi ao longo, né, da vida, e isso sim foi relacionamentos com os filhos, casamento e todos os pacientes que eu fui tendo, né? Então, sempre, por exemplo, eu ia lá, trabalhava, fazia as terapias, né, que eu tinha aprendido, ia recebendo os pacientes que me chegavam, e aí, de repente, eu parava e sentia assim, tá faltando alguma coisa. O que está faltando? E aí eu me abria, vinha uma nova técnica. Ou eu conhecia uma nova técnica. Ou então vinha assim e vinha pedidos para eu apresentar palestras sobre tal tema, e eu fui fazendo isso. Então, chegou um certo momento, que justamente foi lá na época da pandemia, né? Onde que também tem na minha carta astrológica, uma pessoa fez a leitura quando eu tinha 32 anos, ela tinha acabado de chegar aqui na Suíça, ela fez essa leitura. Não façam as contas, tá? Mas eu vou ter que falar, né, as contas assim. Mas aí ela chegou e ela falou assim, que eu ia começar a trabalhar com 50 anos. Ok. Né? Já falou. Eu com 30 anos, 32, ela falou que eu ia começar a trabalhar com 50. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer até lá? Mas assim, durante todo esse tempo eu fui trabalhando, mas eu sentia que eu não estava trabalhando no meu máximo potencial. Né? Eu estava aprendendo, estava me construindo experiência, criando muitos cursos, muitas pequenas aulas, mas tudo separado, né? Eu, de repente, me dava na louca, vou fazer uma série de palestras ou então de cursos, aí eu oferecia e tudo, então vou fazer sobre autoestima para estrangeiros, vou fazer sobre desentravando a língua, vou fazer sobre parar de fumar, parar né? de fumar, ou então intuição, desenvolvimento de intuição. Eu dei aulas sobre florais, né? Lembra que eu ia dando essas aulas? Sim, verdade, verdade. E aí as técnicas iam aparecendo, e em 2005 eu conheci a EFT. Sim, essa era a minha próxima pergunta. Exatamente, em 2005 eu conheci a EFT. E aí eu já estava aqui em Zurique, né? E conta pra gente como foi isso, Meire. Como você chegou na EFT? Na verdade, eu cheguei numa outra técnica que é EMDR, que eu conheci em 2004. 2003, 2004. E aí eu já tinha ouvido falar da EMDR, só que ela era exclusiva só para médicos e psicólogos. Eu não tinha formação de médica e de psicólogo ainda. Psicólogo eu tive só depois, mas na época não tinha. E aí surgiu, pelas vias da Associação de Naturopatas, alguém que tinha criado uma técnica que chamava Reinate, né? Reprocesso, nice, movimento e tudo. E assim, Reinate, que era em francês, mas ele pegou e ensinou justamente a técnica da MDR, só que adaptada para um público de naturopatas ou terapeutas, que não tinha essa formação da psicologia. Eu comecei a aplicar isso durante 2 anos e meio. Até que um dia eu ouvi falar ali no ambiente dessa Reinate, da técnica da FT. E quando eu fui ver e comecei a fazer, logo me apaixonei, né? Eu já comprei o método, o curso do Kerry Grake, que vinha assim, é o fundador, não é? É o fundador da FT, técnica. E que a gente podia assistir todo o seminário deles, que estava em 12, 15 CDs, assim. E aí eu fui fazendo essa formação e comecei a utilizar a EFT. Isso, né? 2004? 2005. Aí eu tive o certificado mesmo em 2008, né? E desde então eu tenho utilizado essa FT em várias versões diferentes. E depois, quando chegou em 2010, 2008, 2009, eu tive esse chamado para escrever o livro GPS Espiritual e Fim do Karma. Na verdade, o Fim do Karma. Aí eu comecei a escrever o Fim do Karma, e desse livro, o Fim do Karma, saiu toda uma parte que falava de intuição, que era o livro GPS Espiritual, que acabei lançando até antes do Fim do Karma. Exato. Então, o GPS eu lancei em 2012, onde que fala como utilizar a sua intuição
para sanar os teus problemas, para encontrar as soluções necessárias, né, para curar os relacionamentos e para manifestar aquilo que você necessita. E aí eu escrevi esse livro, né, eu vou até mostrar aqui, ó, é o GPS Espiritual, Guia do Usuário Intuitivo, e onde que eu também ensino, tem exercícios para poder Esse aqui é meu, tá? É meu. Para poder desenvolver a intuição, para curar também os teus bloqueios, porque muita gente acha que não tem intuição, mas na verdade todo mundo tem, só que ela está bloqueado. Né? Se você me permite fazer uma pequena observação, eu lembro que quando eu comprei o livro GPS Espiritual, eu viajei para o Brasil, uma viagem super longa, e eu li esse livro indo ao Brasil, todo, Nossa. de uma tacada só. Porque quanto mais eu lia, mais eu compreendia realmente o que significava essa intuição. Aquela vozinha que puxa você, sabe? Então, assim, se você não... Muita gente realmente fala, eu não sei, eu não tenho intuição. Se você lê esse livro, GPS Espiritual, assim como expandiu a minha consciência, vai expandir a sua consciência também. Desculpa, Meire. Não, mas é verdade, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, elas não entram no caminho da cura através do perdão porque não sabem o que é perdão. Né? Elas não ouvem a intuição porque não sabem o que é intuição. Acha que é só uma vozinha, eu tô ficando doida. Que eu tô ficando doida, ou então... coisa da minha cabeça. Exato. E ela não sabe, na verdade, e aqui eu dou essas informações, né, essa e muitas outras, de que dando voz e dando ouvidos a essa voz interior, é que ela vai ficando cada vez mais forte, ela se torna teu maior aliado para você manifestar tudo que você quer na tua vida. Né? Porque você não tem como saber todas as situações, todas as coisas do mundo para tomar a melhor decisão, mas a intuição sabe. O teu GPS espiritual, ele está em contato com todas as informações do universo, dessa vida, de outras vidas e tudo. Ele é esse computador quântico que te passa todas as informações necessárias, onde que você vai encontrar tal coisa, onde que você vai, quem que vai aparecer, porque ele cria sincronicidades, né? As pessoas aparecem, só que assim, sincronicidade, como eu estava falando outro dia... Eu adorei essa live, inclusive quem não assistiu a live, vai no canal da Meire Yamaguchi no YouTube e assiste a live que ela fala sobre sincronicidades, incrível. Exato, então porque a sincronicidade, ela só existe se você perceber. Então, se você não tem noção, pode acontecer, o negócio cai na tua frente, você não dá... Passa por cima e dane-se. Despercebido, dane-se, mas a resposta para todos os teus problemas estão ali. Exato. Né? Então, é mais a tomada de consciência. Eu não ensino ninguém realmente a criar intuição. Eu só ensino as pessoas a reconhecerem essa voz que está dentro delas e a codificar com o teu ser, com a tua mente ou com o teu ego, né? Você codificar todas essas informações que aparecem o tempo inteiro. Codificar no sentido de que, esse sentimento que eu estou sentindo agora, esse é um sim. Esse é um não. E antes você nem percebia isso. E o corpo fala. O corpo fala o tempo inteiro, né? Então, aí eu escrevi esse GPS espiritual e eu fiquei tão cansada, tudo, que só em eu lancei em 2012 o GPS, só em 2012, em 14, que eu retomei a escritura do Fim do Karma. E quando eu fui tomar a escritura do Fim do Karma, eu tive uma experiência onde que eu ia escrever como se fosse um livro científico. Eles falaram, não, você vai escrever um romance. Uau! Mas um romance? Eu nunca escrevi nenhuma historinha. Como assim, né? Eu vou escrever um romance. Aí eles me mostraram uma vida passada, onde que eu era uma anciã numa tribo de aborígenes lá na Austrália. E eu, em volta do fogo, eu contava as histórias, né, para a minha tribo, e era dessa forma que o conhecimento era passado de uma através geração. de metáforas, através narrativa, de história. Eles né? Não tinham escrita, eles não tinham uma outra maneira. Era através de boca a boca, de histórias que iam sendo contadas gerações atrás de gerações. Para conectar. E aí eles mostraram que eu já estou contando histórias há muito tempo. Aí eu comecei a escrever, né, e saiu esse livro Fim do Karma, baseado em conhecimentos todos que eu tenho. Não foi nada assim muito psicografado, eu diria, né, mas assim foi muito
é como se ele tivesse utilizado todas as minhas experiências, viagens e experiências que eu tive pessoais para dar a consistência, dar o recheio dessa história para que a mensagem pudesse Até passar. porque foi vivenciada. Foi todo vivenciado. Não foi aprendida, foi vivenciada. Foi, é. Eu lembro muitas vezes de ver seus stories, você fazendo viagens incríveis. Você foi onde? Você foi ao Nepal, você foi a Índia, Nepal, e aqui todas as vivências aqui, né, na Europa, fui para Inglaterra, né? Inglaterra Sagrada, e a gente viaja, né, em muitos países, assim, e cada país que você vai também reintegrando seus fractais, né? Fala um pouco mais sobre isso. O que é fractal? Os fractais são todas essas partes nossas que quando você tem um trauma muito grande, uma dor muito grande, aquilo é tão difícil você conviver com essa dor, que você vai destacar essa dor, você vai destacar essa energia e vai deixar ela ali paralisada com a esperança de que isso não doa mais. Né? E aí ela fica parada naquele local, naquela situação, naquela consciência, ao mesmo tempo que ela está próxima do teu campo também, ela faz parte do teu campo, só que de uma maneira destacada, e a gente não conversa muito com aquela parte, só que ela continua viva. Então, para continuar viva, ela continua a tomar energia, né, a tua energia. Sugar, né? Sugar, e ela também continua a aparecer de tempos em tempos na tua vida para poder ser curada, para poder ser vista, olhada, curada, amada. E é justamente isso que a gente chama de karma. O karma são os nossos fractais querendo serem reintegrados. Exato. Não importa se seja pessoais, se seja familiares, se seja coletivos, mas são esses fractais que estão ali. Então, o nosso papel agora é a gente olhar todos esses fractais e acolhê-los e curá-los e não ter medo do que vai vir, porque aquilo você já está vivendo aquela dor o tempo inteiro, inconscientemente. Mary, o título, O Fim do Karma. Por que você deu esse título, O Fim do Karma? Porque foi o pedido do espírito que veio me pedir para escrever esse livro. Ele falou, você vai escrever um livro, O Fim do Karma. Foi ele que me falou. E eu fiquei assolada, né, com essa responsabilidade. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Aí ele me falou que vai, começa a escrever aí. E você vai entender. Você vai entendendo aos poucos, né? Mas começa a escrever, aí eu fui fazendo brainstorm, assim, muitas histórias, muitos temas e tudo. Então, se você for ver, ali eu exploro, uma vez eu fiz a lista, assim, de temas científicos mesmo, né? São mais de 30 temas científicos, né? E temas terapêuticos também. Então, e no final, o que eu achei muito interessante, que se tornou um livro que fala sobre perdão. Isso. Né? Eu li esse livro, é incrível. É totalmente sobre perdão. E eu não tinha me dado conta disso, até que eu fui fazer uma live com o César Romão, lá em São Paulo. Aí o César, ele não tem tempo de ler o livro, então ele me pediu, vem com o livro, então ele pega o índice, vai lendo o índice, vai me fazendo perguntas sobre o índice. Aí ele virou assim, Mary, por que você escreveu um livro sobre perdão? Aí foi que eu me dei conta que o livro era sobre perdão. Porque a gente fala do auto-perdão, a gente fala do perdão familiar, a gente fala do perdão coletivo, do perdão cósmico, né, espiritual. Então, realmente, tudo leva ao perdão, porque o perdão é a cura. Não existe cura sem o perdão. O perdão, ele permite com que todos os nossos canais eles se abram e o amor que já está dentro da gente possa fluir. É por isso que você integrou a técnica Ho'oponopono EFT? Exato, né? E essa integração do Ho'oponopono, na verdade, não fui eu que integrei. Eu senti na minha prática, ainda lá no começo, né, quando eu comecei a atender os pacientes, sempre vem assim temas, né? Vem levas de temas, 3, 4, 5 pacientes que parece que tem o mesmo tema. E aí eu fui percebendo que a grande dificuldade dos pacientes para poderem se curar é porque eles não conseguiam perdoar. Aí assim, nossa, mas se ele conseguisse perdoar, porque não tem outra maneira de poder curar. A gente não pode mudar o outro, exigir que o outro se modifique, exigir que o outro faça isso, faça aquilo. A gente tem que perdoar e isso liberta. Aí eu olhei para mim mesma e eu vi que eu não sabia perdoar. Eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar as pessoas a perdoar se eu mesma não sei perdoar? Porque para mim perdoar era me humilhar.
Isso que eu ia te né? pedir para explicar o que é o Exato. perdão. Eu que fui sua aluna, né? É, Eu que fui sua aluna. Você deu uma aula sobre perdão e eu exato. nunca esqueci essa aula. Inclusive até hoje, quando eu estou fazendo mentoria, quando eu estou fazendo Access Base e tudo, eu falo muito sobre isso porque isso ficou gravado. Fala pra É. gente realmente o que é perdoar. Perdoar é você se libertar. É você chegar num ponto onde o que o outro fez com você não te atinge mais. Então, é uma liberdade interna. Então, as pessoas elas confundem perdoar com se humilhar. Perdoar com perder. E com esquecer, né? Perdoar com esquecer, não pensar mais na situação, né? Eles confundem perdoar com dar razão ao outro, né? Com perdoar como se desconsiderar. Eu lembro também que você fez um comentário. Às vezes a gente espera, a gente coloca condições. Eu só vou perdoar se o outro fizer isso, se ele fizer isso. E se ele realmente vier pedir perdão. Segundo, se ele ver, realmente considerar que ele estava errado. E aí eu digo uma outra coisa, né? E se a pessoa, ela, primeiro, às vezes ela morre, às vezes ela está longe, ela desaparece, e se ela não quiser pedir esse perdão, você vai ficar presa quantas vidas por causa disso? Porque você que está se prendendo, você que está sentindo toda essa dor, toda essa injustiça, Carregando tudo isso. né? E totalmente impotente em relação a fazer com que o outro faça isso. Imagina se a pessoa já morreu. Né? Você vai ficar quantas vidas e vidas, e tem gente que passa vidas e vidas e vidas paralisado, esperando que o outro reconheça que está errado. Exatamente, né? E é isso que é o karma, você está criando seu próprio karma. Porque para isso poder ser curado, o que vai ter que acontecer? A pessoa vai ter que voltar, vai ter que fazer a mesma coisa para te lembrar dessa injustiça. Quer dizer, você vai ficar vivendo e vivendo centenas de vezes essa injustiça, até o outro chegar num ponto de consciência mínimo que vai lá e vai te pedir perdão. Aí assim, então agora eu posso ser feliz. E você especializou-se principalmente em cura emocional. Eu lembro muito bem, quando a gente fez o Projeto Fênix, você explicou exatamente como funcionam as feridas emocionais, né? A cristalização delas. Fala um pouquinho sobre isso, Meire, por favor. Então, assim, quando a gente tem a cristalização, ela é essa nossa parte de energia que está fluindo, né? Nós somos pura energia, nós somos esse amor. E aí acontece alguma coisa e você interpreta, né, do alto do teu conhecimento de 5 anos, de 3 anos de idade, de 10, não importa quando, né? Pode ser você agora. Na consciência do momento. Mas na consciência do momento, que é limitada, porque ninguém aqui tem a consciência divina ainda. A gente não consegue ver a situação através dos olhos de Deus. Então, você do alto da tua consciência limitada do momento, você vai decidir que isso é uma injustiça, que isso é uma desrespeito. Dor, um desrespeito, tudo. Você vai sentir, e você vai sentir essa dor física, às vezes, né, que acontece, que seja de abusos e de dores e tudo que acontece, doenças. Você se identifica com isso e aí fica vivendo, cristalizando isso dentro de um núcleo de ignorância, né? Ignorância do amor profundo de todas as situações, de ignorância de que o teu ser, ele é divino e ele é muito além de qualquer dor física, mas ali você está se identificando com essa vibração tão baixa, né? Tão baixa, e você aí acaba então cristalizando essa dor e ela fica ali parada. Tá? E o interessante é que hoje em dia a gente consegue perceber que a ferida emocional, ela tem 4 aspectos. Né? Ela é uma cristalização em 4 elementos. Ela tem um elemento de uma sensação física. Ok. Então você tem o medo, não importa qual seja o medo, você vai sempre sentir da mesma forma. Então tem uma sensação física específica do medo, uma sensação física específica da ansiedade, da tristeza. Ela tem uma intensidade, né? Ela tem também uma crença limitante, que é justamente essa nossa parte de ignorância que está ali dentro. Eu me sinto impotente, eu me sinto inferior, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto nada, eu me sinto invisível, desmerecedora, eu me sinto desamparada, né? Então são crenças limitantes.
tá? Por mais que você ache que isso é realidade, mas isso é uma crença limitante. E tem também uma imagem associada a isso. Então, é uma imagem, às vezes, daquela cena da pessoa te olhando com raiva, é a imagem do acidente de carro, é a imagem da pessoa num leito de morte, né? A imagem da pessoa numa sepultura. Mas essas imagens, elas ficam assim... Elas cristalizam, né? Elas cristalizam. Então, é nossa energia cristalizada. E essas imagens, elas ficam rodando, né, dentro do nosso corpo. Cada vez que você pensa, tem um pensamento negativo, uma lembrança dessas imagens, automaticamente você está reproduzindo isso para o teu corpo inteiro. Eu lembro que você fez uma alusão de como bolas na piscina, que você fica empurrando as bolas para baixo. Exato. Então, aí a gente não percebe o quanto de energia a gente tem que fazer para não querer, quando a gente não quer ver. A gente não sabe o que fazer com essa dor. Então você empurra isso lá para baixo, mas é como você pegar uma bola imensa assim de plástico. Vocês já tentaram fazer isso, aquelas bolas de criança? Horrível de pesado. Não, às vezes a bola é leve, mas você... Não, mas horrível de pesado para empurrar para baixo. Empurrar, é muita força que você tem que empurrar. Então, você ficar fugindo dessas dores, fugindo dessas lembranças, é como você empurrar essa bola lá embaixo e tentar fazer com que ela fique lá embaixo. Só que qualquer distração, paf, a bola sobe. Né? Que são os gatilhos, né? São todos os gatilhos, né? E assim, essa força imensa que você está utilizando para deixar essa bola para baixo, você não está utilizando para viver. Então, essas coisas, elas vão sugando toda a tua energia vital. Todos os teus recursos, elas ficam para ficar segurando essas bolas e não resta nada para você viver. E se eu fizesse o contrário, que seria justamente olhar para aquela ferida emocional e tratá-la, e é isso que quanto vem, então, menos energia você precisaria. Então, é aí que vem o trabalho do Ho'oponopono. Aí deixa eu explicar, então, como que eu cheguei no Ho'oponopono. Na verdade, quando eu vi que eu não sabia perdoar, eu falei para Deus, então, eu acho que deve ter um método, alguma coisa assim, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre perdão. Perdão, tudo que eu sabia era da igreja, né? Você tem que perdoar 7 vezes 70, tem que perdoar, perdoe os teus inimigos, perdoe, mas não falava realmente como perdoar. E aí me veio na cabeça assim, não, deve ter um método. Então eu procurei um atalho. Eu sentei assim na frente do computador. E eu me concentrei, porque eu falo vários idiomas, e cada idioma, não sei se você sabe, mas cada idioma, inclusive a Wikipédia, em cada idioma o texto é diferente. As informações do Wikipédia ele é diferente dependendo de cada... Já percebi. A narrativa é diferente. Narrativas, conceitos, as leis, tudo é diferente. Então, eu me concentrei para primeiro saber em que idioma que eu ia procurar essas informações. Aí eu senti que era em francês. Okay. Aí eu coloquei, então, e que palavras que eu vou colocar? Eu vi perdão total, né? Perdão total. Eu escrevi perdão total. E a primeira coisa que apareceu foi uma palavra que, para mim, a primeira vez que eu vi na minha vida. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Que é isso, né? Aí tinha um texto imenso, assim, explicando o que era Ho'oponopono. Ai, não, não estou nem conseguindo me concentrar. Aí eu já fui no YouTube e coloquei Ho'oponopono. E o primeiro vídeo que saiu era EFT Ho'oponopono. Eu, o quê? EFT, eu já era terapeuta, isso foi em 2012, 2000, né, sei lá. Mas assim, gente, como assim? Aí eu cliquei ali e ele falava assim, a EFT é tão poderosa, o Ho'oponopono é tão poderoso, imagina você colocar os dois juntos. Ahá! Mas assim, caramba, olha só. Né? E aí eu comecei a integrar mais o Ho'oponopono e também com todos esses conceitos, porque eu fui atrás, né? Não só desse método, mas de vários métodos. Estudei até livros sobre... Tem um Instituto do Perdão lá nos Estados Unidos, onde que estuda várias técnicas de perdão. Então eu fui estudando e acrescentando nisso. Então isso é um dos pilares do curso Avatares da Cura. Justamente você tem que aprender o perdão, você tem que aprender a EFT para poder... ir e ver as tuas mazelas, ver as tuas sombras, as tuas feridas, sem medo nenhum. Por que você criou Avatares da Cura? E primeiro, antes de mais nada, o que é um avatar? Um avatar é aquela pessoa que integra dentro de si essas qualidades, a qualidade da cura. E aí, no momento que ela integra dentro de si, ela se torna essa luz, esse pilar para o mundo.
Se né? torna um avatar. Você torna um avatar da cura. E por que você criou o Avatares da Cura? Não fui eu que criei, então eu fui fazendo essas aulas, né? Fui dando essas aulas que ia aparecendo, uma palestra aqui no Centro Espírita, uma palestra ali, uma série de cursos, e eu ia fazendo isso, sendo sempre intuída para fazer esse curso. Só que, lembra que eu falei que eles falaram que eu ia começar a trabalhar só com 50 anos? Exatamente um mês antes de eu fazer 50 anos, eu conheci uma paciente, uma mulher, assim, que quando ela ficou sabendo o que eu ia fazer, ela virou para mim e disse assim: "Você é tua aluna". Eu disse assim: como assim, né? Eu sempre senti que eu ia uma hora, eu ia juntar tudo isso, fazer alguma coisa, mas ela falou: "Eu vou ser tua aluna". Aí eu fiz uma hipnose com ela na semana seguinte e na hipnose ela incorporou lá o ser superior dela, né? Falou assim, o ser superior foi muito rígido, assim, falou para mim: "Você vai começar agora a dar esse curso, não sei o quê". Nossa, aí eu fiquei assim meio abalada, né? E uma semana depois eu ouvi uma voz que falou assim: "Agora senta e coloca no papel todos os cursos, todos os conhecimentos que você tem". E nisso, aí eu sentei, em 40 minutos eu escrevi 44 temas. E ele falou assim: "E agora você vai criar esse curso e vai oferecer para uma turma limitada de pessoas, e você vai começar a dar esse curso até o final, e você vai criar esse curso". E no início eu falei de terapia integrativa do corpo arco-íris. Eu fui aluna. Eu fui uma das 10. Uma das 10 alunas, né? E a gente passou aquele ano inteiro, Isso. né? Durante a pandemia, toda semana lá fazendo. Aí eu fazia aula, e a maioria delas já eram aulas que eu já tinha realizado, algumas eu acrescentei, mas tudo para fazer esse corpo dessa autocompreensão, de autocura, né? Muito assim, amplo, pegando todas as áreas da vida. E tá bom, aí eu terminei esse curso, nós terminamos, né, com louros, porque foi realmente um trabalho de cão. Foi fogo. E mesmo. aí eu passei por 1 ano e meio de profunda transformação, né, na minha vida. Era época de pandemia, e nisso um casamento de 22 anos, super bem, né, a gente sempre foi assim, super bem, mas durante a pandemia as nossas visões da vida, assim, foram totalmente divergentes, e acabou que nós nos separamos. E nisso eu voltei eu estava ali desesperada, né, que não sabia o que eu ia fazer na minha vida. E um dia antes de dormir, eu meditei profundamente e disse assim: "Senhor, eu não acredito que você está pedindo isso de mim, de me separar, né? Não acredito", mas estava ficando evidente, não vinha de mim, vinha da parte dele. Disse assim: "Não acredito que o senhor está pedindo isso de mim, assim, separação", né? Porque lá atrás eu tinha falado, eles tinham já me falado que eu tinha uma missão. Eu falei assim: "Eu faço qualquer coisa, só conserva e integra minha família". E ele estava me pedindo para separar. E eu não compreendi isso. Agora, 3 anos depois, eu vejo assim que tem uma sabedoria, né? O que eu estou fazendo agora seria praticamente impossível fazer naquela situação. Não seria possível, né? Hoje em dia eu não tenho tempo, eu não vivo nos horários de uma família normal. Eu começo a trabalhar às 11, meia-noite, para dar o horário do Brasil, e eu termino de trabalhar às 4, 5 da manhã. Então é tudo muito mais complicado. Eu faço hipnoses, às vezes até 2 hipnoses por dia. Então realmente eu estou num outro momento. Mas o que aconteceu? Eu dormi pedindo assim uma orientação, e eu acordei de manhã ainda de olhos fechados, e uma voz profunda me disse: "Agora é o teu momento de voltar para o Brasil, a tua missão está ali". E eu levantei e já conversei com meu ex-marido, ficou tudo certo. E aí eu parti para o Brasil, né? Porque não tinha condições de eu viver aqui na Europa. Mas o que aconteceu ali, no Brasil, eu não trabalhei realmente na área terapêutica, porque era meio de eleição, então eu estava realmente envolvida, né, com muitos fatores. E aí chegou um ponto onde você me perguntou, né, o que te levou a fazer o retalho. E o que eu me desconstruí, o que eu tive de me desconstruir para poder chegar lá. Isso. Eu cheguei até a zero. Essa história é bem interessante. E aí eu estava num momento
porque eu ficava trocando, eu ficava indo de um país para o outro, né? Eu ia para o Brasil, eu voltava aqui para a Suíça para ficar com os meus filhos um pouco, eu ia voltar para o Brasil, voltava para a Suíça. E eu tinha uma ideia de que eu só trabalhava ao vivo. Então, quando eu mudava de país, eu perdia todos os meus pacientes, eu tinha que falar, avisar, ó, gente, eu tô aqui outra vez, tudo para conseguir algum paciente para poder Presencial, sobreviver, né? né? E a parte outro movimento assim que aconteceu, que eu consegui um pouco de dinheiro para sobreviver, mas assim, no mínimo, no mínimo. E aí chegou um momento em que eu tive que, por causa de uma situação lá, do dia para o outro, pagar 10 mil reais para poder ir embora do Brasil e chegar e vir aqui para a Suíça, né? Que eu tive que vir de urgência para a Suíça. E eu estava realmente no final. Assim, eu tinha só $50, 50 francos, era tudo que eu tinha na minha vida. Não tinha casa, não tinha mais minha família, não tinha profissão. Eu já estava assim, arrasada, porque No fundo do poço. não queria mais. Estava cansativo esse recomeço, né? Era a quarta vez que eu ia recomeçar no mesmo ano. Eu não aguentava mais. E aí eu estava realmente no fundo do poço. E eu me via assim como morrendo mesmo. E eu sonhei com uma criança, assim, nuazinha, sabe, na cama, assim, né, no meu colo, e eu acariciando o bebê recém-nascido. E eu acordei me acariciando, e eu percebi que eu era essa criança recém-nascida. E aí, no dia seguinte, eu me senti assim com 16 anos, com a idade de 16 anos, sabe quando você tem a vida pela frente, qualquer coisa para fazer? E eu não sabia o que fazer. E aí eu disse assim, mas eu não sei o que fazer, que eu posso fazer Por qualquer onde coisa, começar né? de novo? Eu podia começar a fazer qualquer coisa. Eu já tinha escrito livros, tudo e nada. Aí uma voz me falou assim, Mary, olha para trás. Olha tudo que você já fez, os livros, você já tem esse curso aí, 120 horas gravados e vários outros cursos, várias né, tudo já lives feito. no Eu já YouTube. tinha mais de 100 vídeos no YouTube, 100 lives, né, e muita coisa assim. Eu disse assim, mas eu não sei como fazer com tudo isso. Eu nunca consegui postar uma coisa no Instagram, eu não sei utilizar essas coisas. Aí eu falei para eles assim, vocês me mostram o que eu tenho que fazer. Me mostrem. Eu Com faço letras o que você, garrafais. mas me mostrem letras garrafais. E aí chegou... isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, eu tive até um aniversário lá na Adriana que você estava, né? Eu estava arrasada, uma depressão profunda. E na sexta-feira à noite, a Andrea Schuller, a Kelrin Canhedo e a Gleice Rasplinger, as três me chamaram para um evento no sábado, que era um evento de networking. Né? Aí eu fui, e eu não queria ir. Eu disse assim, meu Deus, você custava 50 francos, era todo o dinheiro que eu tinha. Você imagina, né? Não vou. Aí uma voz falou assim, você vai, disse, mas eu vou pagar com que dinheiro? Eu disse, bom, use o dinheiro do teu ex-marido. Aí eu tinha cartão de crédito. Eu tinha o cartão dele, e eu nunca usei, né? Eu disse assim, bom, tá bom, só para isso eu vou usar, né? Aí eu cheguei lá, e só falando network, oh meu Deus, nem que ambiente que eu tô, pra que isso? Eu não tava nem com vontade de fazer isso. Aí no finalzinho apareceu um rapaz, o Davi Miranda, acho que é Davi Miranda. E ele é um mentor de mentores, né? E ele falava de mentorias. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre mentoria, nunca tinha ouvido falar esse termo, mas assim, o que é isso, né? Ele lançando uma mentoria, assim, super cara e tudo, assim, eu nem pensando. Aí ele falou assim, então, eu estou oferecendo uma mentoria, um exemplo de mentoria, tipo, uma experiência de 2 horas e pela bagatela de 1.000 francos, né? Onde que eu vou ensinar você a utilizar todos os teus recursos para fazer mentorias. Lá vem 1.000 francos. Imagina, né? Que eu tenho. Aí eu imagina. Ele disse assim, não, é só para vocês, eu vou fazer uma super de uma promoção, 400 francos, né? Por 2 horas de mentoria. Eu também, imagina, né? Quando eu falei assim, imagina, uma voz fortíssima do meu lado falou, paga que ele tem a solução para o teu problema. Eu, o quê? Paga que ele tem a solução para o teu problema. Eu disse assim, mas como, né? Eu disse assim, você usa o cartão do teu ex-marido, antes dele pagar a conta do mês, a fatura, você já vai ter devolvido o dinheiro. Ele nem vai perceber. Eu ia falar para ele, entende? Mas ele ficou louco da vida, ficou realmente louco da vida, mas antes dele pagar a conta, eu já tinha devolvido o dinheiro para ele.
Aí eu fiquei assim, tá bom, né? Aí eu fui, mostrei todas as coisas que eu tinha lá para o rapaz. Ele ficou louco. Ele disse assim, meu Deus, eu tinha menos da metade, eu já tinha feito mais de 1 milhão. E você aí, eu disse assim, mas eu não sei fazer essas coisas, não sei. Aí ele, não, ele me explicou, né, como que eu tinha que Em fazer. 2 horas. Em 2 horas ele me explicou lá como eu tinha que fazer. Aí à tarde até fui procurar um pouquinho esse negócio de mentoria, né? Encontrei também outras informações, tudo. E nesse mesmo dia, o Pava, do canal do Pava, me convida para fazer uma live. E eu sabia que depois de uma live com ele, ia vir muitos pacientes. Então aí eu vi que todo o quadro estava sendo organizado. Foi assim maravilhoso de você observar com consciência esse processo, né? E só que eu senti, foi aí que eu me deparei com a minha maior sombra, que era esse sentimento de não ser self-standing, não ser autônoma. Esse sentimento, assim, porque eu nunca na vida precisei ganhar dinheiro para viver. Nunca. Né? Eu saí assim, minha mãe sempre me ajudou, né? E até quando está fazendo medicina, eu saí de lá diretamente para um casamento, praticamente. Então, eu nunca precisei realmente trabalhar para poder sobreviver, né? E então Nunca tinha entrado na energia de cocriar dinheiro por necessidade, né? Não, jamais. Então, eu me senti extremamente incapaz. E aí, eu lembro que eu estava indo, eu peguei o dinheiro, né, para fazer, eu estava indo para fazer a gravação do Pava. E você, lá no teu Foi no meu estúdio, foi. Justamente, eu parei no meio do caminho e comecei a fazer FT em mim. Aí eu entrei profundamente dentro desse sentimento e eu vi todas as imagens horríveis que eu tinha dentro de mim. A imagem de escassez, imagem de mim na rua, imagem de falhar, né? de não ser capaz. Então eu tinha um monte de imagens, eu fui trabalhando, eu me via na rua. Eu me via moradora de rua, só para você ter ideia, né? Aí fui trabalhando, limpando tudo isso. E eu chegou uma hora que eu senti sendo preenchida por uma confiança, né? Por esse autorresgate. Realmente fiz esse processo de autorresgate. E aí eu respirei fundo, fiz a live. A gente gravou, acho que tipo na terça-feira ou na quarta-feira, na quinta-feira, aí no sábado ele lançou, e aí nisso eu já deslanchei na primeira semana eu fiz R$70.000, paguei todas as minhas contas e a partir dali entrou no fluxo da abundância. No fluxo. E aí eles me falaram assim, agora você vai transformar tudo isso em francês e inglês, o que eu ainda não fiz, né, por sinal. E depois depois de um tempo, ele falou assim, agora você vai começar a dar o curso, aquele curso que você deu, Terapias Integrativas do Corpo Arco-Íris, só que não ele inteiro. Você vai pegar só a parte de autocura e você vai oferecer isso para terapeutas, né? Porque meu tema ali era terapeuta ferido, síndrome do impostor e o terapeuta ferido. Porque eu sempre trabalhei muito com terapeutas, né? Porque eu trabalhava no Ministério da Saúde também, numa comissão técnica para as terapias integrativas no SUS. Então, eu tive muito contato com terapeutas. Então, eu sempre tive preocupação com essa formação, com essa capacitação. Cuidar do cuidador. Cuidar do cuidador e também permitir com que eles façam o processo interno de autocura, porque aí eles ganham essa autoridade de poder tratar do outro. Não adianta, eles têm um paradigma de que você tem que ser um terapeuta, você vai ser um terapeuta ferido, né, que o paradigma do Chiron, né, que é o terapeuta que é eternamente ferido e que vai se curando e que vai curando os outros, mas que nunca pode curar a si mesmo. Né? Então, esse é um paradigma e que eu nunca concordei com isso. Nunca alinhou, né? Para mim, sempre as nossas feridas é a nossa escola. Então, a gente tem que entrar dentro de nós, curar as nossas feridas e, através disso, você se capacita para cuidar do outro. Então, aí eu ofereci esse curso, né, Avatares a Cura, que depois eu abri para todos, porque chegou uma hora eles falaram para mim, assim, você não pode negar que as pessoas curem a si mesmas. Principalmente quem escolhe, né? Porque o próprio Jesus falava, né? Não sou eu que te curei, é a tua fé que te curou. Portanto, o processo de cura está dentro de cada um. Ok, então quem quiser agora, né? Quem escolher hoje, nesse exato momento,
escolher ser a permissão de se curar, ser a sua autocura? Quando inicia o próximo Avatar da Cura? Então, nós estamos agora na quarta edição, né? Então, teve a primeira Avatares 1.0, 2, e agora a gente está na 4.0, e as inscrições já estão abertas, elas vão começar dia 13 de agosto. São aulas totalmente online e nós temos aulas ao vivo, semanalmente, de terapia GFT, de autocura, e que ficam gravadas também, se a pessoa não pode assistir, né? Então tem as aulas semanais com os monitores de autocura e tem encontros quinzenais comigo para poder sanar todas as dúvidas. Qual a duração? A duração é de 8 meses de aulas, mas a pessoa ela tem acesso durante um ano a mais depois de terminado o curso. Então, mais ou menos 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Aproximadamente. Então, quem tiver interesse... Avatar da Cura. Pode ir lá no meu Instagram, mandar um direct. Nós vamos deixar aqui no canal escrito, tá bem? Meire Yamaguchi. E lá na bio do Instagram também já tem um link para você ir na página, onde que tem todas as informações, tem vídeos explicativos, tem as informações de cada aula que a gente dá, né? E tem os horários e os valores, está tudo ali. Então, assim, escolher, primeiro passo, né? Exato. Escolher. Saber que a gente pode se curar, a resposta não está fora e sim dentro. Claro. Perdão, né? Foi, acho que, uma excelente aula sobre perdão. Tudo começa com perdão. Se perdoar. A cura, né? da autoestima. A cura da autoestima. Você também tem outros cursos que eu sei. Eu lembro do curso de parar de fumar. O método absoluto para parar de fumar, que está sendo reeditado agora, né? E que depois eu vou transformar também em inglês. E o Destravando a Língua. Destravando a Língua. Ainda mais que eu criei justamente aqui para a Suíça, onde que a gente vê tantas pessoas com dificuldade, às vezes estão há 20 anos aqui outros idiomas. E não conseguem se comunicar. Então, aí eu criei esse curso que, no fundo, ele trabalha a autoestima. Quantos idiomas você fala, Meire? Eu falo 6. 6 idiomas. Então, assim, você realmente é autoridade nisso. Né? É como você disse, suas próprias feridas. Então, a gente se cura, as nossas cicatrizes vão servir de remédio para as feridas alheias, né? E isso te capacita, né? Não tem que ser só as feridas que você cura que você vai ajudar o outro, mas o fato de você ter tido essa coragem de entrar dentro da tua ferida, não importa qual que seja, tratá-la, integrá-la, curá-la e poder ir de peito aberto no mundo, isso te capacita também para ajudar o outro que está enfrentando a mesma dor, não importa a ferida que seja dele. Meire, eu agradeço muito, 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 muito ter tido você aqui no Andréa Sigrid Podcast. Você sabe que se eu estou aqui hoje, você sabe que foi papel fundamental na minha vida. Vários momentos importantes. Realmente, assim, da minha... Olha só, que resultou nisso aqui, nesse livro aqui, que inclusive eu cito, tem até uma ferramenta que eu falo aqui, que eu mostro, uma ferramenta que eu aprendi com você lá no Projeto Fênix. Então, assim, eu só tenho a te agradecer mesmo por ser parte da minha vida. Se eu estou aqui hoje, eu te agradeço muito. Obrigada, e para todo mundo que hoje, que você está aí, que está assistindo esse momento do podcast, acredite, sincronicidade. Não existe acaso, não é por acaso que você está assistindo isso. Se você chegou nesse podcast, se você está assistindo Meire Yamaguchi, vai lá no canal dela, ela tem mais de 100 vídeos. E se você quer realmente ser a permissão da sua cura, o caminho está aberto. Avatar da Cura, iniciando dia 13 de agosto. Corre lá, vai no Instagram da Meire, vai lá no link na bio, se inscreve, escolhe e boa cura para você. Gratidão, Meire. Gratidão, meu amor.